essa experiência de fusão com o adulto, ela é construída pela regularidade de um mesmo que se repete. No caso de uma mãe, a gente imagina de um jeito fácil, existe uma pessoa que está sempre ali, disponível. No caso de uma instituição de acolhimento, a gente pode pensar o que é o mesmo que se repete, já que os educadores trocam de plantão, que os educadores vão embora, o que pode ser um mesmo que se repete numa casa? Aí eu estou colocando algumas possibilidades. As rotinas, os hábitos de cada casa, os modos de segurar, o jeitinho de cuidar. Então, isso pode ser alguma coisa que, numa casa, é feito daquele jeito, em outra é daquele jeito. E isso é muito importante, que cada casa vá constituindo a sua identidade, o seu jeito próprio, os seus dispositivos de cuidado, porque os educadores podem ir embora, mas isso pode permanecer como uma orientação que diz respeito a todos os adultos que se ocupam dos bebês. O retorno rotineiro e regular do cuidador, com seus cuidados, dá à criança esse sentimento de coesão, continuidade, estabilidade e, sobretudo, existência em segurança. Isso que você perguntou, qualquer bebê, em qualquer canto do mundo, esteja onde estiver, ele precisa deste sentimento de existência em segurança. O previsível e o contínuo, que é o que acontece naturalmente nos bons cuidados, os horários, o jeito de cuidar, não deixar o bebê chorar, esse previsível e contínuo, que se repete todo dia, no dia a dia de vocês, ele passa quase desapercebido, é natural, ele vai acontecendo. Isso só entra em destaque quando falha, quando tem uma falha importante, aí o bebê sinaliza e começa a registrar essa desestabilização do mundo dele, que também é o que vocês veem, os bebês que são separados das suas famílias, né? A imprevisibilidade desestabiliza o bebê. Imprevisibilidade, o que quer dizer? Cada hora de um jeito, cada hora um. Por isso que hoje se fala em educador de referência, que se tenta nas casas que os mesmos educadores possam estar retornando a cada plantão para os cuidados do bebê, porque é um jeito de você tornar uma rotina previsível. Naquela hora acontece isso, aí o jeitinho de pôr no berço, aí os horários da casa, isso vai orientando o bebê dentro de uma rotina mais ou menos previsível, organiza, isso é muito organizador para o bebê. Bebê gosta de monotonia, muita novidade ao mesmo tempo, o bebê ainda não tem condição de assimilar tudo isso, ele gosta desta repetição, que é o que a gente vê, né? Os ritmos alimentares, os ritmos de sono, como que o bebê precisa de um tempo para construir esses ritmos, e isso vai organizando a vida mental do bebê. Quando a função de proteção, né, aquilo que eu falei, o escudo protetor, que é o educador, quando esta função de proteção falha, o que acontece? O bebê entra em contato com alguma coisa que a gente deve fazer o possível para evitar, que é uma experiência de desamparo. O que é o desamparo? O desamparo é não ter com quem contar e não dar conta daquilo que está vivendo. A gente, às vezes, vive situações, né, de desamparo, quando acontecem coisas que desestabilizam a gente. O bebê, como ele está numa posição de extrema dependência, quando o bebê chora, não é atendido, é abandonado em casa, passa a noite sozinho, sente fome, sente frio, não tem alguém que pense por ele, que cuide dele, essa é a hora
que esta função de proteção falhou. E aí o bebê se vê numa condição, por que a gente diz de sofrimento? Porque não há recursos para dar conta disso. Por que não há recursos? A gente diz, o bebê entra em sofrimento porque o que o bebê pode fazer para se aliviar? Chorar, gritar, que é um jeito de manifestar e aliviar desconforto. Como é que um bebê expressa que ele está numa situação de sofrimento? Dificuldades alimentares e de sono, retraimento no contato, quer dizer, evita, né? São os bebês que evitam, desviam, não vão ao encontro do adulto cuidador, choros inconsoláveis, agitação motora, né, intensa, os atrasos no desenvolvimento motor, adoecimentos constantes. Vocês devem ter muita experiência nas casas com bebês, né? Bebês que passaram por situação de privação e muito sofrimento, que parece que ainda não enraizou na vida, são bebês que toda hora vocês estão correndo para o hospital, porque adoecem com muita frequência. E descontrole agressivo, né? Quando os bebês são maiorzinhos, vocês já vão começar também a notar esses traços. Como o bebê é muito corpo, né? Tudo passa pelo corpo, e a vida mental, psíquica, ela vai se construindo, a linguagem com que o bebê expressa o sofrimento passa, quanto menor é o bebê, passa sempre pelo corpo, as alergias, né, coisas que eu estou lembrando agora, mas enfim, essa é uma linguagem do bebê comunicar sofrimento.